eu criei essa imagem aqui com esse método e deu completamente certo. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês a possível solução para a nova resolução que o Instagram adotou, onde ele está fazendo aí um pequeno corte nas bordas das nossas imagens. Então para você que está sem entender do que é que eu estou falando, se você vem aqui no Instagram atualmente, você vai perceber que quando a gente tenta fazer uma imagem, na verdade uma linha completando uma imagem, que a gente tem um total de 3 posts, você vai perceber que em alguns dá um corte muito brusco, como esse aqui. Essa linha aqui, ela se completava perfeitamente, mas com essa nova atualização do Instagram, acaba acontecendo isso aqui não só nela, mas em várias outras. Ele até te dá a opção de você tentar ajustar ali a visualização, mas nem sempre isso vai dar certo. Então eu quero te mostrar aqui a solução definitiva, e eu vou aqui entrar no meu Photoshop, sem muita enrolação, eu quero te mostrar como é que a gente vai fazer isso. Tenho aqui essa imagem que eu quero fazer como exemplo, quero publicar uma linha completando toda essa imagem. E aí de início não tem muita coisa diferente, você vai continuar criando um arquivo no tamanho de 1080 por 1350 e como a gente quer uma linha inteira, eu vou duplicar aqui mais 2 vezes e a gente vai ter aqui como se fosse a nossa linha do Instagram com 3 publicações, certo? Eu vou renomear isso aqui para ficar bonitinho e beleza, até aqui tudo certo. Qual que é o próximo passo? Você vai criar mais 3 pranchetas, porém o tamanho vai ser diferente. Você vai colocar exatamente do tamanho que o Instagram está fazendo o corte, que atualmente é 1012 pixels. Então, se você vem aqui, seleciona a prancheta, vem aqui nessa opçãozinha aqui, onde está 1080, coloca 1012 e aí você vê que ela vai dar uma boa reduzida aqui em relação ao tamanho original de 1080, tá? Agora eu vou duplicar isso aqui novamente para a gente também completar a nossa linha. E aí o que é que eu vou fazer? Vou organizar aqui. Eu vou pegar essa imagem que eu quero como exemplo, vou copiar ela e vou jogar aqui dentro. E vou reduzir até que ela encaixe perfeitamente aqui dentro das 3 pranchetas. Aí ela entrou apenas em uma prancheta, mas isso aqui não tem problema. É só você ir duplicando a imagem para as outras e vai centralizando aqui as informações. E aí você pode perceber que a gente tem a linha completa, as imagens elas encaixam perfeitamente, então é desse jeito que a gente quer que fique lá na grid do nosso Instagram, ok? E agora qual que é o próximo passo? Você vai criar uma seleção exatamente do tamanho dessa prancheta, vai criar uma máscara e transformar em objeto inteligente. Vem aqui na próxima imagem, que vai ser a do meio, cria uma seleção do tamanho da prancheta, máscara e objeto inteligente, e com a última imagem você vai fazer o mesmo processo, ok? Agora você vai copiar essas imagens para as pranchetas que estão no tamanho original de 1080 por 1350 e é importante você deixar elas bem centralizadas, tá? E aí você pode perceber que o corte que o Instagram está fazendo é muito grande, por isso que dá tanta diferença quando a gente tenta fechar uma linha toda. E aí, se você vier aqui, eu fiz um teste nesse perfil que eu tenho justamente para fazer isso, e eu criei essa imagem aqui com esse método e deu completamente certo. Se você for observar a imagem, ela está se completando perfeitamente sem nenhum corte, e aqui em algumas partes pode até parecer que ela não vai encaixar, mas aqui no computador em específico é por conta desse vão que a gente tem entre um post e o outro. Mas se você clicar aqui para abrir o nosso post, você vai perceber que é exatamente a mesma coisa que está acontecendo lá dentro do Photoshop. A diferença é que aqui eu optei por não deixar aquele filete branco nas bordas. Eu peguei a mesma imagem, coloquei por baixo e apliquei um efeito de desfoque gaussiano. E eu vou fazer esse mesmo processo aqui para você perceber como que é que a gente faz. É bem fácil, você só vai duplicar a imagem. E aqui uma dica que eu te dou ao invés de você aumentar a imagem para ela chegar até aqui, na borda da prancheta, você vai aumentar ela até chegar no início da outra imagem. Por que isso? Se eu aumentar até aqui na prancheta e aplicar um efeito de desfoque, você vai perceber que aqui bem nas bordinhas vai começar a aplicar um efeito como se fosse de esmaecer, como se fosse um degradê, tirando a visibilidade da nossa imagem. Não é isso que a gente quer. Então por isso você deve aumentar até aqui no início da outra imagem e aí sim você aplica o efeito tranquilamente e nada vai acontecer. E aí aqui só você repetir o mesmo processo, aumenta até o início da outra imagem, desfoque gaussiano, e aqui também a mesma coisa, duplica, a de baixo você vai aumentar, e aqui o desfoque novamente, fechou?
Então, agora eu vou exportar essa imagem aqui do jeito que elas estão, essas três. Eu vou filmar a tela do celular publicando e você vai perceber que vai dar completamente certo. E esse é o método que eu descobri. Se você tiver alguma outra versão aí que seja mais fácil, menos trabalhosa, pode deixar aí nos comentários, sempre vai ser bem-vindo. Então é isso, muito obrigado por ficar até o final. Vai aí na descrição do vídeo, eu vou deixar esse arquivo do PSD editável, para você não ter que ficar refazendo tudo isso sempre que precisar fechar uma linha do Instagram. Me acompanha nas redes sociais, Instagram, Behance, tá tudo aí também na descrição do vídeo. É isso, até uma próxima e valeu!